Levítico, capítulo 4. Os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes. E o Senhor falou mais ainda a Moisés, dizendo: Vai, Moisés, e fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, do que se deve ou não fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do seu pecado. Então ele trará o novilho na porta da tenda da congregação perante o Senhor e colocará a sua mão na cabeça do novilho e o degolará perante ao Senhor. Assim, então, o sacerdote ungido pegará o sangue do novilho e trará na tenda da congregação. E assim, o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e este sangue espalhará sobre o véu do santuário 7 vezes perante ao Senhor. E o sacerdote também colocará daquele sangue as pontas do altar do incenso aromático perante ao Senhor, no altar que está perante a congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará na base do altar do holocausto que está na porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fissura e toda a gordura que está sobre a fissura, e também os 2 rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e do redenho que está sobre o fígado junto com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas, com o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, num lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. E acerca dos sacrifícios dos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns mandamentos do Senhor, ou seja, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, então o pecado que fizeram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação colocarão suas mãos na cabeça do novilho perante o Senhor e o degolarão perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho para a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e o espalhará 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e também daquele sangue o sacerdote colocará nas pontas do altar que está perante a face do Senhor, que está na tenda da congregação, e o resto do sangue derramará na base do altar que está no holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e dele tirará toda a sua gordura e a queimará sobre o altar.
E com este novilho fará o mesmo que fez com o novilho da expiação, e o sacerdote por eles fará expiação, e então lhe será perdoado o pecado. E depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará, assim como queimou o primeiro novilho, e é expiação do pecado da congregação. E acerca dos sacrifícios pelos erros de um príncipe. E quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, tudo aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, e este pecado no qual fez lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de suas cabras, um macho sem manchas. Então ele colocará sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no local onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, e expiação do pecado, isto é. E depois o sacerdote com o seu dedo molhará no sangue e o colocará sobre as pontas do altar do holocausto. E então o resto do seu sangue derramará nas bases do altar do holocausto. E também queimará sobre o altar toda a sua gordura, assim como queimou a do sacrifício pacífico. E então o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e então este lhe será perdoado. Acerca dos sacrifícios pelos erros de qualquer outra pessoa. E se qualquer outra pessoa da terra pecar, fazendo por erro, fazendo contra alguns mandamentos do Senhor, tudo aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, e se esse pecado ao qual pecou for notificado, então ele trará por sua oferta uma cabra fêmea sem manchas, pelo seu pecado que pecou, e colocará a sua mão sobre a cabeça da cabra e a degolará no lugar do holocausto. E o sacerdote com o seu dedo pegará do seu sangue e colocará nas pontas do holocausto, e todo o resto do sangue derramará na base do altar, e também tirará toda a gordura, assim como se tirou a gordura do sacrifício pacífico, e a colocará sobre o altar e a queimará por cheiro suave. E o sacerdote fará propiciação por ela, e será perdoado o seu pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará, e colocará a sua mão na cabeça da oferta por expiação do seu pecado, e a degolará por expiação de seu pecado, no lugar onde se degola o holocausto. E depois o sacerdote com o seu dedo pegará do sangue da expiação do pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará na base do altar. Também tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor, e assim lhe será perdoado os pecados.